tá? Sociologia, atropelos da vida em sociedade, né? Viver em sociedade não é fácil, né? Porque vocês três aí, mais eu aqui, né? Nós somos cobrados constantemente por aquilo que fazemos, por aquilo que não fazemos, por aquilo que pensamos, por aquilo que eles acham que nós pensamos, né? Até porque na área de humanas, o Adriano também trabalha assim, né? A ironia ela faz parte do nosso métier, do nosso dia a dia, né? Então, tem hora que eu estou falando uma situação nas redes sociais que, de repente, quem está lendo entende uma coisa. Na verdade, eu tô querendo dizer outra coisa, né? Na verdade, você perceber nas entrelinhas, né, aquilo que nós falamos, aquilo que nós analisamos, de certa forma, entender a área de humanas, e acredito que vocês nem tiveram tanta dificuldade assim, né, conforme eu já vi aí, com o simulado que foi feito na semana passada. Tá? Novamente, eu trago aqui Mafalda para enxuriçar nossa vida. Mafalda sempre muito observadora, só que agora, milagrosamente, Mafalda está quieta, né? Só que ela está escutando o seu amiguinho, né, aqui conversando com ela e dizendo, tudo bem, trabalhar para ganhar a vida, claro. Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Nossa Senhora! Né? Desperdiçar a vida, né? O que é esse desperdiçar a vida? Será que eu estou desperdiçando a vida aqui e agora? Avalio que não. Nós estamos preenchendo o nosso tempo com aquilo que diferencia o ser humano de outros animais. O pensar, o analisar. Mas a maioria da sociedade, o meu tiozão do WhatsApp, ele não está preocupado em pensar, ele tem outro que pensa para ele e transmite as informações que ele precisa, né, compartilhar. Pô, eu não posso ficar refém de informações prontas, né? Eu posso produzir as minhas informações, eu posso produzir o meu conhecimento, a minha capacidade de pensar. Né? E aí não tem jeito, eu tenho que lembrar de Paulo Freire. Paulo Freire não é sociólogo, Paulo Freire é educador, né? Mas ele coloca que o pensar com autonomia, o pensar com liberdade, o pensar com argumento, né? Então, quando eu coloco o pensar, né, o pensar sobre o trabalho, né, o valor do trabalho dos meus familiares, como que ele é importante, como que ele é pouco valorizado? Pois é, aí nós pensamos nos nossos pais, né? Eu já vou lá um pouquinho mais longe, eu também penso nos meus avós, o quanto eles trabalharam tanto e o quanto eles tiveram pouco valor do trabalho que fizeram. Tiveram valor sim, o patrão deles considerava eles muito, considerava tanto que pagava pouco, né? Então, no sistema capitalista, que dá origem à sociologia, né, a valorização do trabalho passa pela questão financeira. Só que, no meio aí, nós percebemos, né, vocês percebem, que essa questão financeira, ela esbarra hoje, menos do que amanhã, estou dando uma de mãe de nada de novo, menos do que amanhã na questão da qualificação. Eu tenho que valorizar a qualificação para que eu atinja novos horizontes. Nem estou falando horizonte só financeiro, não, né? Porque aí a análise da Mafalda, ela vai além da questão só financeira, né? Ela aprofunda mais, né? A realização pessoal, né? Que é importante você ter. Não adianta nada, tá lá veterinário, não sei o quê, não sabe nem, tem raiva de chegar perto do cachorro, do gato, do cavalo, do boi. Então não adianta. É um veterinário de meia tigela. Então nós precisamos ter o quê? Né? O gostar de fazer, o buscar o que gosta. Né? Eu estava vendo hoje o Neruda, o Pablo Neruda, o grande escritor chileno, né? E ele dizendo exatamente isso. Né? O brilho nos olhos. Né? Nós precisamos achar aquilo que faz o nosso olho brilhar.
para dar sentido à nossa existência em sociedade. Porque viver em sociedade, por si só, já é complicado. Viver em sociedade fazendo o que não gostamos é mais complicado ainda. Tá? A próxima imagem que está aqui, ela enfatiza, faz vamos dizer assim, um arremate de muita coisa que nós já vimos sobre o capitalismo e o vínculo dele com a origem da sociologia. Aí eu sei que o capitalismo ele vai ser embrionário lá no feudalismo, mais precisamente na Baixa Idade Média, né? Lá no Renascimento Urbano Comercial, a partir do século XI, XII, e é interessante porque eu tenho um vínculo aí, esse fortalecimento das cidades e, por tabela, do comércio, do Flandres, né? Daquela região lá da Europa, vai acontecer, vai se fortalecer após a peste negra, né? Então, esse novo mundo que você tem escutado muito depois da pandemia, ele já aconteceu historicamente. Depois da peste negra, depois da gripe espanhola, né? Quer dizer, novos horizontes, né? Uma valorização que eu acredito muito maior da prevenção à saúde, muito maior. Tá? Eu acho isso importante, né? Essa capacidade que nós temos hoje de prevenção, que nós estávamos esquecendo. Tinha até movimento anti-vacina aí, crendo aos pais, né? Tá? E estava fortalecendo. Então, hoje, eu tenho o quê? Eu tenho aquilo que é importante, que é a informação que eu posso me prevenir, né? Só que também eu tenho a informação furada, que é muito forte. Só que aí eu coloquei no segundo item aqui, que não foi sozinho. Aí depois do renascimento urbano comercial, eu tive manufaturas, grandes navegações, mercantilismo. É lógico que nesse meio tempo aí, você já estudou com a Adriana aí, a dona burguesia já estava mexendo nos seus pauzinhos, se juntando ao rei, conspirando contra o rei, quer dizer, momentos históricos diferentes, eu tenho postura diferente, né? Então, no momento, eu estou aliado ao rei porque eu quero enfraquecer a nobreza. Agora que eu estou mais fortalecida economicamente, eu quero que o rei se exploda, para não falar uma coisa feia, né? Então, ou ele garante um espaço no poder para nós, como é o caso da Inglaterra, ou ele perde a cabeça. No caso da França, literalmente, ele perde a cabeça, né? E nesse perde a cabeça, reina, mas não governa, eu tenho aí a Revolução Industrial zanzando aí no processo. Aí o bicho vai pegar mesmo. Aí o capitalismo ele toma conta da economia mundial, principalmente das grandes potências da época, de maneira avassaladora, né? O livro que eu sigo como referência, ele cita o termo avassalador, né? E é avassalador também as encrencas que ele cria, né? A saída muito forte do campo para a cidade, né? E essa saída muito forte vai fazer com que eu tenha, né? Uma cidade que não está preparada para receber esse povo todo, misturou com geografia agora, né? E condições péssimas de trabalho aí no filme que eu indiquei, Os Miseráveis, né? Eu consigo perceber isso, né? Na Juventude do Karl Marx, você consegue perceber que ele nota isso, né? Que tem coisa atrapalhada. Na sufragista, você consegue perceber que a sociedade não funciona bem para a maioria da população. Eu tenho uma minoria que se beneficia e tenho uma maioria que trabalha, né? E não posso deixar de citar algo que eu vi hoje, que eu li hoje, e me deixou assim bastante. Enquanto as áreas nobres da cidade de São Paulo têm hospitais de campanha, a periferia de São Paulo tem covas sendo abertas. Hoje, tá? O hospital de campanha lá, muito citado, é no estádio Pacaembu. Para quem não sabe, Pacaembu é a área nobre de São Paulo. Enquanto isso, o espaço que está crescendo muito o volume de mortes é a periferia, é a Brasilândia. Lá eu abro covas, né? Na área nobre, eu abro leitos em hospitais. Interessante fazer um paralelo do que nós estamos vivendo aqui com o que aconteceu no passado. Quer dizer, história, passado e presente é danado, né? Porque acaba misturando bastante. E essa última frase é uma frase assim
síntese, né? A produção e a reprodução social é uma síntese dos acontecimentos históricos marcantes. É a Revolução Industrial, são as grandes navegações, é o mercantilismo, poderia colocar o absolutismo, poderia colocar o iluminismo aqui na jogada. Quer dizer, à medida que a humanidade vai, né, caminha, ela vai pensando de maneira diferente a convivência social. Só que você fala assim, mas é tudo diferente depois? Não, tem coisa que é diferente, tem coisa que acaba permanecendo só de né, escamoteado por valores, né? A discussão aí sobre a presença da mulher na sociedade, né? Quer dizer, se eu analisar bem, uma parte da sociedade evoluiu, né? Coloca a mulher no patamar de igualdade com o homem, que é o ideal, que as pessoas tenham uma situação de igualdade, né? Agora, tem lugar no mundo que é pelo amor de Deus, eu estou pior do que na Idade Média, né? Agora, quando eu sigo, eu tenho que falar de capitalismo só. E, pessoal, nós que estamos aqui, tem um livro que eu já li ele, já comi ele na época do ensino médio, depois eu comi ele de novo na faculdade, né? E eu tenho ele aqui, xerografado aqui também, é o Capitalismo para Principiantes, muito interessante, em quadrinhos, né? Vem do capitalismo lá, vamos dizer assim, primitivo, né? Nascido lá da propriedade privada, ainda na antiguidade, chegando até tomar corpo, conforme nós dissemos, na Baixa Idade Média e sendo transformado aí, né? E aí essa diferença, que é uma análise mais bem-humorada, né? Só que né, eu lucro, tu trabalhas e ele reclama da inflação. Quer dizer, você tem a lucratividade mal repartida, né? Quem ganha? Quem trabalha? Né? É uma discussão que nós poderíamos fazer no sul de Minas, muita gente aí animada para abrir o comércio, mas será que os donos, os grandes donos de loja vão trabalhar? Ou eles vão ficar mais precavidos em relação ao vírus, principalmente se a quantidade de mortos aumentar? Né? Você mantém a alta burguesia, principalmente, protegida, enquanto a baixa burguesia, que seria o pequeno comerciante, e o proletariado trabalhando e colocando em risco a sua vida. Então, e no século XIX, a nossa vida eram as péssimas condições de trabalho, conforme está aqui. Ó. E essas péssimas condições de trabalho vão levar pessoas a pensarem. Pensarem o quê? Aí eu tenho que voltar nesses caras de novo. Tenho que voltar em 3 caras. Eu tenho que voltar no Durkheim, né? Onde ele enfatiza a necessidade das pessoas de conhecer a sua origem. De novo, vou insistir, Durkheim tem a ver com fato social. Fato. Noção coletiva de sociedade. E aí eu trago de novo, eu acho que nós já comentamos sobre isso, mas falamos superficialmente. Agora não, agora eu tenho aí, na visão durkheimiana, o que são as sociedades tradicionais e as modernas. A tradicional, a sociedade mecânica rural. A moderna, a sociedade orgânica. Né? Olha que belezinha. Funções dos indivíduos são semelhantes. Dá para criticar essa visão dele? Lógico que dá. O cavaleiro medieval ele não fazia a mesma coisa que o servo. Né? Então não era bem semelhante, mas tudo bem, né? É uma análise mais positivista, hierárquica, então tudo bem. Tá? Funções sociais dos indivíduos são especializadas e interdependentes. Não há divisão social do trabalho. Bom, numa comunidade camponesa, eu posso até dizer que não há tanta divisão social do trabalho, mas mesmo assim há, né, entre as funções masculinas e femininas, por exemplo. Só que aqui eu tenho uma situação interessante que ele compara, né? O mecanismo de coerção ele é mais violento na sociedade mais simples e ele é mais mediado na sociedade orgânica. Essa era a visão dele. Não que isso acontecia na prática, né? Na sociedade orgânica, moderna, industrial, eu poderia ter, infelizmente, né, o que diria lá
o 1º de maio de amanhã, né, que é uma origem em cima do quê? De uma manifestação de trabalhadores cuja reação foi extremamente violenta contra os trabalhadores. Então, numa sociedade orgânica, os professores saem para reivindicar os seus direitos e correm o risco de receber bala de borracha, de cavalaria em cima, né? É um risco. Estou no século XXI. Então, é de forma mediada? Nem sempre. E lá na roça, pode ser de forma violenta? Também nem sempre. Né? Nem sempre. Pode ser de uma maneira mediada, pode ser o contrário. Tá? Só que a visão durkheimiana, ela é mais disciplinadora, ela é mais positivista, é na linha do Augusto Comte. Né? E aqui, o direito punitivo, né? Na Idade Média isso é muito perceptível, né? No volume de impostos que você paga, e o direito restitutivo, quer dizer, eu tenho um retorno daquilo que eu faço, sob a forma de salário. Né? Só que aí eu lembro do Foudon, lá do socialista utópico, e ele fala que o salário também é uma forma de escravidão. Haja visto que nós estamos passando agora. O ficar sem salário, a fila enorme que você tem acompanhado aí na Caixa Econômica, o crescimento da informalidade, quer dizer, essa dependência graúda pelo dinheiro, não só aqui no Brasil, em outros países também. Você está nos Estados Unidos, aí você tem mais de 30 milhões, dados de hoje, pedindo o quê? Seguro-desemprego. Olha que situação. Né? E aqui, finalmente, aqui, a economia mais simples, aí até eu concordo com ele que você vai ter uma atividade praticamente só agrícola, né? Ou no máximo pastoreio, uma criação ali de gado, né? E a sociedade orgânica, industrial, é uma sociedade mais complexa, quer dizer, a economia se diversifica, né? Muito bem, tem só esse cara aqui? Não, tem o Max Weber. Tem Max Weber de novo na jogada. Só que o Max Weber, conforme você está vendo aqui nessa frase aqui, sutil, né? Para pôr um fim nesse negócio de trabalhar com conceitos coletivos. Norma com barulho desse. Quer dizer, a visão dele não é coletiva, é mais individual. Combina com o quê? Combina com burguesia, combina com capitalismo, combina com a famosa ética protestante, né? Que tem aí o foco no seu principal livro. Né? E nessa ação social individual, eu levo em conta o quê? Eu levo em conta valores, ações racionais e ações irracionais. Ah, mas do que ele dá mais valor? As ações racionais, com relação aos fins, os meus objetivos. Né? Você fala assim, o que eu estou fazendo aqui hoje é muito mais uma ação racional com relação aos fins. Eu tenho um objetivo que você entenda, vocês têm o objetivo de aprender e atingir um resultado legal no Enem, nos vestibulares. Com relação a valores, né? Um valor que está aqui presente, que eu posso citar como exemplo, é a questão da solidariedade. É um valor, só que é um valor que não tem retorno principalmente financeiro. Né? A não ser que eu faça uma live. Né? Aí eu faço uma live, divulgo o meu e consigo arrecadar, só que também eu tenho numa live relação a fins, né? Porque eu tenho patrocínio e tal, né? O Roberto Carlos, a Ivete Sangalo e tal. Agora, na afetiva e na tradicional, são ações, na visão weberiana, mais emocionais. Afetiva na família, afetiva numa briga de trânsito, e tradicional também em relação à família, tradicional em relação a valores culturais, né? A religião, por exemplo. Aliás, que cena impactante, né? Na segunda-feira, eu acho que eu comentei com vocês, que cena impactante a mesquita de Meca vazia, hein, pessoal? Tempos de pandemia, né? E, lógico, o parente do Papai Noel tinha que estar na jogada também, o Karl Marx, não tem jeito, tem que falar do Karl Marx aí. O Karl Marx presente na nossa discussão necessária, importante,
tá? O capital não tem a menor consideração pela saúde ou duração da vida do trabalhador. Parece que ele está falando para hoje, a não ser quando a sociedade o força a respeitá-lo, né? A questão da duração da vida, a saúde do trabalhador. Olha para você ver. Olha para você ver nessa discussão que você tem nas redes sociais, provavelmente em Aiuruoca, em Conceição do Rio Verde, em Caxambu, né, em Baipendi, em São Lourenço nem se fala, Carmo de Minas, Soledade, sobre a abertura, a flexibilização da atividade econômica. Discussão com argumentos fortes a favor da economia, fortes a favor da saúde. E também acho que você deve ponderar aí a questão dos exemplos que nós tivemos de países que já passaram por essa situação de preocupar mais com a economia, preocupar mais com a saúde, com a economia quem preocupou, Itália no início, né, há 3 meses atrás, Estados Unidos há 2, 3 meses atrás, né? E a dona Alemanha, a dona Argentina, a dona Nova Zelândia se preocupou mais com a saúde, né? Apertando mais no isolamento, né? Os resultados estão aí, é só comparar. Agora, pessoal, do Karl Marx, o que eu tenho que citar aí é a famosa mais-valia, a luta de classes, né? O confronto entre capital e trabalho, né? Burguesia e proletariado. Tá. Aqui eu tenho a essência da mais-valia. A mais-valia que ele percebeu, a mais-valia absoluta, né, que eu aumento o volume de horas do trabalho. Naquela época dele, então, nem se fala, não tinha leis trabalhistas, então trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Né, e o valor do trabalho, né, conforme o professor Raimundo já indicava lá. E depois, né, com o aperfeiçoamento da visão marxista, eu tenho a mais-valia relativa, que aí, a partir do uso da tecnologia, principalmente com o toyotismo na segunda metade do século XX, vou aumentar a produção e lucratividade e vou reduzir trabalhadores. Né? Então, aí eu estou vendo a mais-valia amplificada com a questão da relativa, pelo uso intensivo da tecnologia. Bom, finalizando, pessoal, tem 2 situações aqui importantes, né? Para entender a sociedade, eu tenho que ver elementos estruturais e elementos conjunturais, né? O elemento estrutural é aquilo que tem aqui, tem na China, tem em todo lugar. Por exemplo, o trabalho é um elemento estrutural da sociedade. O trabalho em troca de dinheiro, aí é a questão conjuntural, né? Eu valorizo a questão do dinheiro para que eu pague pelo trabalho. Eu poderia fazer isso de outra forma, como já aconteceu ao longo da história, mas o trabalho é um elemento estrutural. O poder acabou virando um elemento estrutural. Mas estrutural é uma coisa, conjuntural é outra. Pois é, porque o jogo de poder ele muda, pessoal. Ele muda. As relações de poder, elas mudam. Né? Quem imaginaria há 15 dias atrás que nós teríamos hoje o Sérgio Moro fora do governo? Eu, sinceramente, não imaginaria. Agora, no futuro, né, eu já previa que haveria aí um divórcio entre o presidente e o ministro da Justiça. Mas há 15 dias atrás, eu tinha essa situação, né, colocada, importante, de um governo que estava lá de acordo. Né? Você pega a situação, por exemplo, de outros países. Como é que vai acontecer na política americana em novembro? Não dá para saber. Como é que vai acontecer com o trabalho daqui a 2 meses? Vai ter muito desempregado. Tá certo, mas eu vou estar desempregado, é certeza disso. Bom, aí, não sei. Né? O Enem vai acontecer no início de novembro. Até hoje, sim. Semana que vem, não sei. Daqui a 15 dias, não sei. Porque são elementos conjunturais. Eles dependem da realidade. E qual que é o estrutural do Enem? É o conhecimento, é o saber. Né? Tá? E qual que é a instituição?
entre o conjuntural e o estrutural, nós temos as instituições, e eu fiz questão de, no estrutural, destacar, né, que a partir dos estruturantes eu consigo dividir e entender a divisão social, né, e a partir dos estruturais eu percebo as principais instituições sociais, que depois, com calma, você vai poder avaliar, né, cada uma, os procedimentos comuns, os símbolos, tanto os símbolos institucionais como os símbolos culturais e os seus principais valores. Logicamente, isso aqui não é um quadro fechado, né? Ele é um quadro sintético, mas ele tem outros valores, outros símbolos que você pode encaixar aí, com certeza, né? E, fechando, um recadinho aí para o final do mês de abril, né? Conjuntura, depois você vai ver no conceito, é realidade. Finalzinho do mês de abril, início do mês de maio, né? O mês de abril aí tão assim, cheio de feriados esquisitos, né? Que você estava em casa, continua em casa, né? E o mês de maio com outros desafios, né? Um mês maior, sem muito feriado aí que está chegando. E aqui um recado para finalizar de Cora Coralina. Cora Coralina, ela é fantástica, né? E aqui, desistir. Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Formidável, agradeço muito a paciência de vocês, né? E assim, espero que tenha sido